Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geomaster. Meu nome é Jonathan e hoje vamos estar iniciando mais uma videoaula da nossa sequência de programando no SQL Server. Então pessoal, na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a estrutura condicional. Vamos lá? Então, de que se trata, a estrutura condicional? São construções fundamentais em programação que permitem que um programa tome decisões com base em certas condições. Essas estruturas permitem que o programa execute diferentes blocos de código ou tome diferentes caminhos de execução com base em uma condição ou conjunto de condições. Se tratando de programação, pessoal, a estrutura condicional é uma coisa fundamental que a gente aprende, que a gente coloca em prática no dia a dia. Então a gente precisa muito de entender como que funciona a estrutura condicional. Não somente no SQL Server, mas qualquer linguagem de programação, a estrutura condicional é o que vai definir o que o nosso programa vai fazer em determinada condição. Vamos supor que você tem um programa que o usuário fez um clique em um determinado botão. Você pode montar uma estrutura condicional que vai verificar se o usuário clicou em determinado botão, o programa vai fazer algo. Se o usuário clicou em outro botão, o programa vai fazer outra coisa. Então, dependendo ali de como foi a manipulação do programa, como que foi ali escolhido diversas opções, o programa ele pode tomar ali diversos caminhos. Então, quem está iniciando no mundo da programação vai se deparar a qualquer momento com a estrutura condicional, que é o que vai definir o que o programa vai fazer em determinada condição. Então a gente já vai inicializar aqui com a estrutura condicional simples, o if. Então, conhecida como if, ou instrução se em português, ela verifica uma condição e executa um bloco de código, se essa condição for verdadeira. Caso contrário, se essa condição for falsa, o programa simplesmente pula o bloco condicional e continua a execução normalmente. No caso do if, a gente vai verificar se uma determinada instrução é verdadeira. Se for, executamos um bloco de código. Caso contrário, o programa segue seu fluxo aí normalmente. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo da estrutura condicional simples do nosso if. Uma determinada verificação. Então, nesse código aí do SQL, eu estou verificando se 1 mais 2 é igual a 3. Então, como que funciona ali a estrutura em si do if? Então, eu vou usar if, da palavra reservada. Na frente do if, na sequência do if, eu vou colocar qual verificação que eu quero conferir. Então, eu posso verificar se o número é igual a outro, se uma determinada soma é igual a algum resultado. Eu posso verificar se um número é maior do que o outro ou menor, e assim por diante. Eu posso verificar se uma variável tem internamente a mesma informação do que outra, por exemplo. Eu posso verificar se em uma tabela existe determinada informação. Eu posso verificar, por exemplo, se em um banco de dados já existe uma tabela antes de estar criando ela. Então, isso tudo eu utilizo em uma estrutura condicional, simplesmente aí com o if. Então, nesse exemplo aí eu estou verificando se 1 mais 2 for igual a 3, dentro do BEGIN-END, ele vai estar ali a execução que for feita. Então, sempre que a gente tem um if, a gente vai ter o BEGIN-END. Então, tudo que estiver dentro do BEGIN-END vai indicar onde começa o nosso if, a nossa instrução, caso o if for verdadeiro, e onde termina. Nesse exemplo aí que vocês estão vendo na tela, é somente um select simples, Se 1 mais 2 for igual a 3, select verdadeiro. Só que eu posso ter ali N linhas de códigos fazendo várias instruções diferentes, em determinada estrutura, da forma que eu estruturar o meu programa. Então vamos partir aqui para o Manage Studio para a gente ver na prática como funciona a estrutura condicional simples, o if. Ok, já estou aqui com o meu Manager Studio aberto, logado aqui no meu servidor e selecionado o banco de dados projetos. Então, vou montar para vocês aqui uma instrução do if simples para a gente estar vendo na prática o seu funcionamento. Então, eu vou começar aqui declarando duas variáveis. Então, eu vou declarar @A do tipo inteiro e @B também do tipo inteiro. Aqui embaixo eu vou estar setando informações a essas variáveis. Eu vou estar colocando set @A recebe 0, set
B recebe 1. Eu vou estar verificando aqui se um número é maior do que outro. Então eu começo com if, né, aqui eu vou colocar parênteses. Não é obrigatório colocar parênteses, mas assim, né, das boas práticas, né, que eu venho tendo aí no dia de trabalho, qualquer comparação que eu faça, eu gosto de estar ali colocando entre parênteses, que fica até melhor caso a gente for fazer uma manutenção do código, né, a visualização. Você bate o olho ali, você sabe, né, o que está comparando com o que e assim por diante. Então, se a variável a for maior do que @b, begin-end, eu vou dar aqui select select a é maior do que b, simplesmente. Então, caso essa instrução for verdadeira, vai entrar aqui dentro. No caso contrário, não faz nada, porque eu não tenho mais nenhum bloco de execução aqui no meu código. Então, vou executar aqui e vamos ver o que vai acontecer. F5. Olha, comandos concluídos com êxito. Nesse caso, ele não passou dentro do meu select. Por quê? Essa condição aqui ela é falsa. 0 não é maior do que 1. Logo, né, deu falso, não entrou aqui dentro e o meu programa passou direto. Então, agora eu vou alterar. Vou colocar 3 e 2. Então, aqui eu vou comparar. Se 3 for maior do que 2. Caso for verdadeiro, ele entra aqui dentro. Então, F5, olha, agora já executei o meu select. Por quê? A é maior do que B, 3 é maior do que 2, logo deu verdadeiro. Se tratando dessa estrutura condicional, o que né, tem uma forma diferente também de escrever. Quando a gente, em uma determinada estrutura, né, no caso de um if, a gente só vai ter um bloco de comando, o que acontece? Eu não preciso colocar aqui o begin-end. Em outras linguagens de programação, né, a forma da gente definir o início do if e o seu final é diferente. Né? Tem linguagem de programação que a gente usa outras palavras-chave, né, para definir onde começa, onde termina. Tem, né, na maioria aí usa chaves, né, com o que vai definir que o if está começando e finalizando. Porém, quando você tem somente né, um comando para ser executado, né, em um determinado if, não é obrigatório colocar begin-end. Você pode simplesmente colocar a sua linha que vai ser executada, né? Porém, né, eu gosto de colocar o begin-end, porque eu sei, né, eu consigo ali, né, deixar mais claro, né, o que vai ser executado. Então, se tratando de somente uma execução só, eu posso não colocar nada ou colocar também o begin-end, né? Eu prefiro executar aqui dessa maneira. Então é assim que funciona a estrutura condicional simples if. Eu faço uma verificação, né? Se for verdadeiro, eu faço alguma coisa no meu programa. Vamos voltar para o nosso slide. Então agora a gente vai ver sobre a estrutura condicional composta, né? O if-else. É muito parecido com o if, né? Porém vai nos dar mais opções de execução de bloco de código. Então, conhecida como if-else, né, ou instrução se não, em português, ela verifica uma condição e executa um bloco de código, se a condição for verdadeira. Da mesma forma, né, do if. A condição é verdadeira, executa o meu bloco de código. Caso contrário, o programa executa um bloco de código alternativo. Então, diferentemente da opção anterior, no caso do if-else, eu posso fazer N verificações diferentes que eu quero fazer. Né? E alguma delas pode ser que atenda, né, o que o meu programa está fazendo, né, como a regra de negócio foi definida. Mas pode acontecer também, né, de todas serem falsas, né, e não ser executado nada. Como exemplo, então, aqui a gente tem uma verificação se uma variável é maior do que outra. Então, como vocês podem ver aí no slide, estou declarando duas variáveis, né, @a inteira, recebendo 0 de uma vez, e @b também do tipo inteiro, recebendo 2. Aí eu estou verificando. Se A for maior do que B, executa select a variável A é maior do que B. Else, o else aí vai ser o contrário, né, do if. Então, o if aqui, ele vai fazer a verificação se isso é verdadeiro.
Se for verdadeiro, entra aqui. Se não, entra aqui embaixo. Então é dessa forma que funciona o if else. E também nos dá, o if else também nos dá mais opções, né? Eu vou mostrar na prática quais seriam essas opções para vocês. Então vamos voltar novamente aqui para o Manager Studio, né? O que a gente vai fazer aqui? Novamente, né, eu vou utilizar aqui a mesma estrutura, né, da declaração de duas variáveis e setar nessas variáveis valores. Então vamos começar aqui. Se A for maior do que B, executa esse bloco de comando aqui. A é maior do que B. Agora eu vou fazer um outro if. Eu vou colocar else if. E aqui novamente eu continuo com alguma outra instrução, né, que eu vou estar executando. Se não, se arroba A for menor do que arroba B, begin end. Select A é menor do que B. Agora eu vou colocar aqui uma terceira alternativa que vai ser, caso todas essas aqui forem falsas, ele automaticamente executa uma. Else begin end. Na estrutura do if else, né, acaba que, vamos dizer assim, nessa estrutura minha aqui, sempre uma vai ser, vamos dizer assim, sempre um bloco de código vai ser executado. Então, tentou executar esse if aqui, deu falso, verifica o próximo. Verificou esse if aqui, deu falso, executa o else. Pode ser que eu crie aqui de uma forma que eu só tenho else if. Então, verifica se essa é verdadeira, se for, executa aqui. Verifica se essa for verdadeira, se for, executa aqui. Verifica se a próxima condição for verdadeira. Se ela for, executa o begin end. Como eu não tenho um else, que é o, vamos dizer assim, né, que é caso todas essas aqui foram falsas, né, esse if aqui não vai executar nada. E também não tem como executar mais de um bloco desse ao mesmo tempo, né? A verificação é, se uma deu errada, passa para a próxima. Se uma deu falsa, passa para a próxima. If else, a gente nunca vai conseguir executar mais de um bloco de uma condição no mesmo momento. Vamos dizer assim, isso nunca vai acontecer. Então, eu vou ter aqui select A é igual a B. Então tem aqui, né, a minha condição composta, né, que eu tenho if else 3 verificações, né? Na verdade, 2 verificações e aqui uma escapatória, vamos dizer assim, né, caso todas as outras forem falsas. Então eu verifico. Se A for maior do que B, select A é maior do que B. Se não, se A for menor do que B, A é menor do que B. Se não, A é igual a B. Nesse caso aqui eu só vou ter duas opções. Ou os números são iguais, ou um é maior que o outro, ou um é menor do que o outro, né? Menor do que o outro. Não tem aí uma quarta opção. Então vamos começar. Primeiro eu tenho A recebendo 3 e B recebendo 2. 3 é maior do que 2, logo A é maior do que B. Então deveria cair aqui no primeiro if. Vamos ver se aí vai funcionar. F5, A é maior do que B, logo executou esse if aqui. Agora vamos inverter aqui. 5, vou colocar aqui 2 e 9. A recebe 2, B recebe 9. A é menor do que 2, logo ele tem que cair na onde? Nesse else if aqui. Vamos ver se vai acontecer. F5, A é menor do que B, logo entrou nesse if aqui. E para me ter a terceira condição, né, que é a condição final, eu vou fazer 0 e 0. Então, A recebe 0, B recebe 0. A é igual a B, né? 0 é igual a 0. Logo, ele vai cair aqui no else. Vamos executar. F5, A é igual a B. Então, na prática, é dessa forma que funciona a instrução, a estrutura condicional composta, no caso do if-else. Então, como eu falei para vocês, if-else aí é uma coisa que a gente vai ver em qualquer linguagem de programação, né? Querendo ou não, em algum momento, né, você desenvolvedor, você programador, vai se deparar com if-else, né, e vai utilizar bastante, né? Vocês podem ter bastante certeza. Então, voltando aqui para o slide.
Agora a gente vai falar da estrutura condicional case. Então, o case é uma estrutura condicional usada para retornar valores com base em uma condição. Permite avaliar uma expressão e, com base no resultado, retornar um valor específico ou executar uma ação. Pode ser usado em consultas SQL para realizar múltiplas verificações condicionais e retornar resultados personalizados. Então, dessa forma, a gente vai, vamos dizer assim, né, avaliar determinadas expressões e, né, nessa avaliação a gente vai poder, né, retornar resultados personalizados. No dia a dia de trabalho aí no SQL Server, eu utilizo bastante o case win se tratando de colunas. Então eu consigo pegar ali a informação que está em cada coluna e eu faço um condicional a ela. Se determinada linha da coluna for isso, né, eu retorno algo, retorno A. Né? Se a linha da coluna for X, eu retorno B. E assim por diante. Vamos partir para a prática para vocês verem, né, como que funciona o case. Então, voltando aqui para o Manage Studio, vou limpar aqui a minha janela de execução. Né? Então vamos começar com o case 1. Primeiramente eu vou mostrar para vocês como está estruturado, né, a tabela usuários, que é que a gente vai trabalhar na demonstração da estrutura condicional case. Select all from usuários. Então aqui, né, as colunas que a gente vai estar trabalhando é a coluna idade e a coluna tipo usuário, para demonstrar para vocês o funcionamento do case. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que é o seguinte, quer ver? Vamos supor que a gente tem um programa, né, e nesse programa a gente tem 5 tipos diferentes de usuário. Então eu tenho usuário do tipo 1, ele é um usuário administrador. E eu tenho um usuário tipo 2, que ele é o usuário padrão. Tipo 3 é o gerente, tipo 4 é convidado, tipo 5 é usuário do tipo cliente. Então, por exemplo, lá para o usuário ali que está manipulando o sistema, ele não vai ver a informação 1, 2, 3, 4 ou 5. Né? Se ele ver essa informação, ele vai ficar perdido, né, no que significa aquela informação lá. Ele, na verdade, vai ver os tipos, né, administrador, tipo usuário padrão, tipo gerente, né, tipo convidado e tipo cliente. Dessa forma, ele vai conseguir entender o que são cada tipo daqueles usuários lá. Porém, pode acontecer no momento que a gente armazena no banco de dados, né, uma string, vamos dizer assim, além de consumir mais espaço, né, no nosso servidor, né, pode gerar uma certa lentidão comparando caso a gente fosse armazenar na tabela somente números. Né? Comparação de números com varchar, né, com string, em números a gente ganha muito mais performance. Né? Então, em vez de eu armazenar por extenso na minha tabela cada tipo de usuário, eu vou estar armazenando como número. E no momento que eu preciso mostrar na tela do usuário esse tipo, né, o tipo do usuário, eu não vou mostrar da forma que está na tabela, eu não vou mostrar em números, porque o usuário não vai saber o que é aquilo. Eu vou mostrar como sendo, né, o tipo de usuário ali por extenso. Então a gente consegue utilizar a estrutura case para fazer isso. Né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, na tabela usuários, eu tenho aqui a coluna tipo usuário. A coluna tipo usuário, ela abrange entre 1 e 5. Então, ali eu tenho vários usuários do tipo administrador, vários do tipo usuário padrão, vários gerente, vários convidado e assim por diante. Então, né, vamos supor que um usuário bate o olho aqui. Opa! Então, tem aqui esses tipos de usuário. Mas o que significa o 3? O que significa o 4? O que significa o 5? Ele não vai saber. Né? Ele não precisa saber, entender, né, o que são esses números. Ele precisa saber por extenso o que eles significam. Então a gente vai utilizar o case para poder estar fazendo isso. Então, eu vou passar aqui para o slide para vocês verem, né, mais, né, como que funciona na expressão case. Então, aqui a gente tem um case simples. É uma expressão avaliada e comparada com valores definidos em cada win. Quando uma correspondência é encontrada, o resultado correspondente é retornado. Se nenhuma correspondência for encontrada, o resultado definido em else é retornado. No caso do if, o que acontece?
no caso do if, eu posso, né, definir que nenhuma das verificações o meu código vai executar. No caso do case, ele sempre vai ter ali o escape, vamos dizer assim, né? Ele sempre vai ter ali uma condição, né, um valor que vai ser retornado, caso nenhuma das outras condições forem verdadeiras. Nesse caso aí, é obrigatório ter o else, né? O valor ali final, caso nenhuma das outras anteriores sejam abrangentes. Então, se tratando de estrutura SQL, a gente vai utilizar a palavra reservada case. Na frente eu vou ter a expressão, que seria o valor que eu quero comparar. Em cada when, eu vou ter ali a comparação de fato. Então, no exemplo, ele está comparando a expressão com o valor 1. Se for verdadeiro essa condição, né, se for igual, ele retorna o que está no tem, no caso, resultado 1. Aí ele vai fazer a próxima verificação. Então, when expressão, né, se comparar com o valor 2, ele retorna o resultado 2. Aí eu vou ter o else caso nenhuma das outras anteriores forem verdadeiras. Vamos lá para o Manage Studio para vocês verem na prática como que funciona. Então, primeiramente, como eu vou trabalhar com a coluna tipo usuário aqui, eu vou fazer select tipo usuário from usuários. Então, aqui, por exemplo, né, me retornou números. Eu não quero saber, entender, né, o que são esses números. Eu quero saber, né, por extenso, o que é cada um deles. Então, vamos começar a montar o nosso case when. Então, vai ser case, né, vocês podem ver que ficou até azul, né, porque é a palavra reservada. Então, case, tipo de usuário. When 1, eu vou fazer algo. Tem administrador. Então, aqui o que vai acontecer? Caso o tipo usuário for 1, retorna administrador. Então, eu tenho mais verificações. When 2, then, deixa eu voltar aqui, né, na minha colinha, né, que eu esqueci qual que é o tipo de usuário 2. Então, usuário padrão. When 3, then, gerente. O 4 é o convidado. Certo? Aí eu tenho que ter o quê? Nesse caso é obrigatório ter o else. Né? O else vai ser o valor a ser definido caso nenhuma dessas aqui, né, forem verdadeiras. Aí eu vou ter aqui else. Nesse caso eu não preciso colocar o tem. Vai ser o cliente. E aqui eu finalizo com end, porque o end aqui vai definir, né, o momento, né, que o meu case ele finalizou. Então vamos ver se vai dar certo. Então eu vou colocar aqui tipo usuário, né, que é a minha coluna numérica, e eu tenho aqui o meu tipo usuário por extenso. Caso eu queira dar um alias para essa coluna que vai ser retornada, né, no caso do case, eu coloco aqui sempre na frente do end. Então eu vou colocar aqui, colocar entre colchete, que eu vou colocar espaço, né, e caracteres especiais ali. Tipo o usuário por extenso. Perfeito, vamos executar. Então aqui eu tenho o tipo usuário, que é a coluna, né, comum ali da minha tabela, e o tipo usuário por extenso. 3 é gerente? Vamos conferir aqui. 3 é gerente. Vou pegar o 5. 5 é cliente? Isso, 5 é cliente. Vou pegar 1. 1 administrador. 1 administrador. 4, convidado, que eu só escrevi errado. Escrevi convidado de. Vamos lá, convidado. Ok. 4 é convidado? Sim. 4, convidado. Então só faltou o usuário padrão, que é o 2. 2, usuário padrão. Então tá vendo? É dessa forma que funciona o case when simples. Vou colocar aqui uma coisa um pouco mais, né, complexa, vamos dizer assim. Então vamos supor que eu preciso retornar um nome de usuário e qual o seu tipo de usuário, né, lá para o meu sistema. Eu posso fazer isso tranquilamente direto no banco de dados e já retornar a coluna pronta, né, para ser exibida ali. Ou também posso, né, estar utilizando a minha linguagem de back-end que vai receber os dados, ela vai montar essa frase para mim. Né? Mas como a gente está
trabalhando, programando no SQL Server, né, a gente sempre vai trabalhar mandando tudo já pronto para a aplicação. A aplicação só vai mostrar as informações, ela não vai tratar nada. É claro que em alguns momentos não é preciso ser tratado, mas a gente vai dar preferência sempre para o SQL fazer tudo que for necessário. Então aqui eu vou colocar um concat. Então concat, né, como todo mundo lembra, é para a gente estar manipulando string, né, concatenando string no caso. Então, concat o usuário e aqui o nome do usuário. O usuário tal, nome tal, ponto, é do tipo Então, o que aconteceu aqui nesse concat? Eu estou concatenando a string o usuário, né, dois pontos, espaço, a coluna nome, ponto, é do tipo, vou colocar aqui dois pontos também, e aqui na frente, né, vai mostrar por extenso o tipo do usuário. Então, vamos executar F5, olha para vocês verem. O usuário Rafaela Gabriela Silvana Costa é do tipo gerente. O usuário Henrico André Drummond é do tipo gerente. O usuário Johnny Andrade Augustino é do tipo convidado. O usuário Victor Pereira Xavier é do tipo cliente. E assim por diante. Então a gente conseguiu, com case, transformar uma informação que era somente números, que o usuário ali que está usando a aplicação não tem ideia, né, do que aquilo significa, e a gente passou a apresentar por extenso, né, o significado daquelas colunas, né? Muito bacana, né, o case. Então, voltando para o slide, né, vamos aqui para uma próxima estrutura. Então, eu tenho case pesquisado, né? É assim, ele parece muito, né, a forma da gente inicializar, né, de finalizar com o case simples. Então, nesse caso, a condição é avaliada para cada win. Na anterior, né, eu definia uma condição, uma expressão nesse caso, e ela era comparada com N verificações diferentes. No caso do case pesquisado, uma condição é avaliada a cada win. Quando uma condição é verdadeira, o resultado correspondente é retornado. Se nenhuma correspondência for encontrada, o resultado definido em else é retornado. Nesse caso aqui, então, a minha verificação vai ser feita em cada win, né, em cada linha de comparação. Então, verifico se essa condição aqui é verdadeira. Caso for, retorna o que está aqui. Se essa condição for verdadeira, caso for, retorna aqui. Né? E aqui eu posso ter N verificações diferentes. E no final, caso nenhuma das anteriores forem verdadeira, ele retorna o que está no else. Então, vamos para o Manage Studio para a gente ver na prática como que funciona o case pesquisado. Então, vamos lá. Então, vou abrir aqui uma nova consulta. Né? O que a gente vai usar aqui de base? Novamente, select na tabela usuários. Agora a gente vai usar de base a coluna chamada idade. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai verificar né, a faixa etária, né, dos usuários que a gente tem aqui na nossa tabela. Então, caso a idade for menor do que 20 anos, né, eu vou tratar como o usuário sendo jovem. Se a idade dele tiver entre 20 e 59, eu vou tratar como adulto. E se a idade dele tiver, né, for maior que 59 anos, ele vai ser tratado como um idoso. Vamos ver na prática como que isso vai funcionar. Então, primeiramente, eu vou dar um select na coluna idade, só para vocês verem aqui. Né? Então, tem aqui várias, né, idades diferentes. Porém, eu vou fazer essa verificação. Né? Então, vamos inicializar aqui. Então, eu vou colocar case, né, inicializando aqui, né, o nosso case pesquisado. Depois, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar aqui, né, caso case win. Aí, nesse win aqui, eu vou fazer a minha verificação. Case win, idade for menor do que 20, then alguma coisa. Né? Eu vou colocar when idade between entre 20
e 59, then alguma coisa. Else alguma coisa e o end para finalizar o meu case. Ok. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se a idade for menor do que 20, ele vai ser faixa etária jovem. Se a idade estiver entre 20 e 59, né, então a gente viu o between na videoaula anterior. Faixa etária adulto. Se não, né, então se ele não for menor do que 20 e não estiver entre 20 e 59, ele vai ser considerado faixa etária idoso. Vamos ver na prática? E aqui também eu vou, né, definir o alias da minha coluna. Faixa etária. Vamos executar, ver o que acontece. Então aqui o que aconteceu? O primeiro resultado foi 20. Né? 20 está, né, aqui vai cair no meu segundo em. Então a idade está entre 20 e 59. Logo retornou faixa etária adulto. 18, né? 18 é menor, a idade aqui vai ser menor do que 20, logo retornou faixa etária jovem. Vamos ver aqui um idoso. Então nessa linha aqui, 27, ele retornou 67. 67 não é abrangente aqui na idade menor que 20. 67 não está entre 20 e 59, logo ele caiu no else, faixa etária idoso. Então nesse caso aqui é como a gente trabalha com o case pesquisado. Eu vou montar para vocês aqui, né, novamente pegando de base o exemplo anterior, né, uma frase ali que talvez poderia ser retornada, por exemplo, no sistema. Está mostrando qual o nome do usuário, né, e de que faixa etária ele pertence. Então vamos fazer aqui então. Select, concat, o usuário tal, vou colocar aqui nome, ponto, possui, espaço, vou colocar aqui idade, vírgula, anos de idade. E está na faixa etária, já vai estar aqui embaixo. Ok, vou dar a ponta aqui para ficar bem a nossa apresentação. E finalizo o meu concat. Então, o que deveria ser o resultado? O nome, o usuário tal possui X anos de idade e está na faixa etária ou jovem, ou adulto, ou idoso. Vamos ver na prática? Ok, select feito. O usuário Rafaela Gabriela Silvana Costa possui 20 anos de idade e está na faixa etária adulto. O usuário Henrique André Dumonde possui 18 anos de idade e está na faixa etária jovem. Vamos pegar aqui um idoso. Cadê o idoso? Aqui, ó. O usuário Laura Renato Costa possui 67 anos de idade e está na faixa etária idoso. Então, dessa forma aqui, a gente conseguiu ver na prática como que funciona o case pesquisado. Então, pessoal, essa aí foi a nossa videoaula se tratando de estrutura condicional. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Pratiquem bastante aí as estruturas, né? Assim, tem N finalidades, né, para a gente conseguir, né, tá utilizando essa estrutura condicional. Então, sempre que se deparar com determinada verificação que deve ser feito, né, no nosso programa, a gente vai, né, utilizar esse tipo de estrutura. Então eu quero agradecer aí, né, aos novos inscritos, né, que estão entrando aí no canal, né, que estão comentando e dando bastante feedback positivo, né, saibam aí que isso é muito bom, né, para quem está fazendo um vídeo aqui, né, eu fico muito grato aí quando tem um comentário, né, positivo, né, dizendo que, né, ou a didática foi boa, né, ou gostou da videoaula, né, então sempre aí, pessoal, né, comenta aí nas videoaulas, né, que isso é grande
né, de grande gratificação, né, para mim que estou aqui, né, demonstrando, né, esse conhecimento que eu tenho se tratando de SQL Server. E lembrando também, né, que críticas construtivas também são aceitas, né. Se você tiver alguma dúvida, talvez algo ali ficou um pouco superficial, ou talvez você já se deparou com determinada condição que você não conheça, pode fazer os comentários aí, né, em cada vídeo, né, que eu vou estar lendo, né, e tentando estar trazendo para vocês aí as respostas, tá ok? Então, pessoal, na próxima videoaula, a gente vai estar falando de operações de condição mais estrutura condicional. A operação de condição foi o que a gente viu na última videoaula, né? Então, por exemplo, eu citei na última videoaula que o se exists, no caso do exists, eu iria estar mostrando após essa aula de estrutura condicional, porque querendo ou não, uma vai depender da outra. Então, na próxima, eu vou estar mesclando as duas videoaulas, né, com exemplos práticos para vocês verem como utilizar as operações de condição juntamente com a estrutura condicional. Então, pessoal, né, eu espero aí que vocês tenham gostado, né, dessa videoaula, né, como eu falei aí, né, comentem sempre aí que, se caso, né, houver necessidade, tiver alguma dúvida, né, quiser que seja apresentado, né, alguma situação, né, como videoaula, né, podem ficar à vontade para comentar, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, né, a gente se vê aí na próxima videoaula com muito conteúdo, tá bom? E até breve.